Oi gente, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou produzir sobre os meus relatos sobre a maternidade, sobre coisas que eu passei, e eu resolvi gravar porque às vezes outras mães passam pelo mesmo e às vezes a gente vê pessoas que passaram por algo parecido com a gente e traz um pouco de conforto, né? Então é por isso que eu comecei a fazer essas sequências de vídeos, tá? Espero que vocês gostem. Bom, esse vídeo é sobre as minhas percas gestacionais. Eu passei por 2 percas gestacionais, né, durante a minha vida, e eu tenho 2 filhos. Então eu vou contar pra vocês como é que foi essas 2 percas. Bom, a minha primeira perca eu tinha 19 anos, gente. Dá pra acreditar, eu era bem nova. Eu não tava esperando ficar grávida. Eu nem passava pela minha cabeça engravidar nesse momento, ter um filho, nada disso. E aí quando eu descobri que tava grávida, nossa, foi um misto de emoções, né? Nunca tinha passado por aquilo, então eu fiquei muito feliz, mesmo sendo jovem, né? Fiquei muito feliz. E olha que loucura, por eu nunca ter passado por nenhuma gravidez, nunca passou na minha cabeça ter um aborto, perder o bebê, nada disso. Olha que loucura, né? Por ser a primeira gravidez, eu falei, nossa, vai nascer o bebê, eu vou cuidar, vou ser mãe e tudo. Então não passou pela minha cabeça ter um aborto, não. E aí eu fiz ultrassom, né, no comecinho, ouvi o coração do bebê, vi o bebezinho, fiquei super feliz, já tava imaginando as coisas e tal. Até então tava tudo bem, né, eu senti umas cólicas, eu vomitava bastante. E aí, por eu vomitar bastante, as pessoas achavam que era super normal, a gravidez estava indo super bem. E aí no dia do meu aniversário, olha que coisa, eu tive um sangramento. E aí eu fiquei assim, opa, um sangramento, que estranho. E aí você vai no Google, procura várias coisas, né? Aí tem várias coisas que diz, né? Você ir no hospital, ou que é um sangramento de nidação, depois do tempo, né? Sempre tem isso. E aí eu marquei um ultrassom, gente, depois de umas semanas. Já tinha passado eu era pra mim estar com umas 12 semanas, eu acho. Aí eu marquei um ultrassom. Quem foi comigo até foi meu irmão, minha cunhada foi comigo. E aí eu tava toda feliz, né, ia ver o bebê e tal. E aí quando eu cheguei no hospital, tudo certinho, aí eu fui fazer o ultrassom, e a moça perguntou de quantas semanas eu teria que estar, né? Eu lembro que era pra mim estar mais avançadinha, né? E aí ela não falou nada, um silêncio. E aí eu olhei no ultrassom assim, né? Que ela coloca pra gente ver. Vi um negocinho pequenininho assim. E eu falei, nossa, tá tudo bem? Quanto tempo é pra tá? Aí a médica ficou em silêncio, né? E fez tudo que tinha que fazer. Aí ela conversou comigo, falou que o bebê tinha parado, né? Não conseguiu evoluir a gravidez, o bebê parou de crescer, o batimento cardíaco parou. E ali eu não acreditei, gente. Ali pra mim foi um baque e eu fiquei super triste. Eu não sabia o que sentir, tipo assim, como assim o meu bebê morreu na minha barriga? Porque até então eu ouvia falar de abortos, mas era aqueles abortos com sangue, que era assim de uma hora pra outra. Eu nunca tinha ouvido falar de aborto retido. E eu tive um aborto retido nessa gravidez. Então ali pra mim foi, nossa, um baque, aquilo acabou comigo. Eu fiquei super triste. Aí fui pra casa. Como assim? Aí fui no hospital. E lembrando, eu tenho útero bicorno, gente. Quem não sabe, o útero bicorno é quando um útero é a forma de um coração, assim, só que um lado é maior que o outro, né? Então, eu passei no médico, fiz ultrassom, tudo. Aí me falaram que eu teria que fazer uma curetagem, né? Mas que seria de risco por eu ter útero bicórnio, porque eles não iam conseguir ver, alguma coisa assim. E poderia perfurar meu útero e eu nunca mais teria filhos. Aí, ou eu fazia curetagem, que tinha um risco, ou eu esperava eu ter um aborto sozinha. Um aborto espontâneo. E aí no tempo assim, eu fiquei pensando, não, eu quero ter um filho, então eu não vou fazer a curetagem.
Aí tive que esperar eu ter um aborto espontâneo. Eu esperei, gente, 2 meses. Eu fiquei com um bebê no meu útero 2 meses, sem vida, sem nada, porque eu tava esperando pra mim ter um aborto espontâneo. E eu tive um aborto espontâneo quando eu tava trabalhando. Eu tava em outra cidade e eu tava trabalhando e eu fui no banheiro e eu comecei a sangrar tanto. E aí eu tive um aborto espontâneo. Era tanto sangue. E ali eu revivi de novo aquele momento, aquela sensação, né, da perca. E foi horrível pra mim. Eu fui pro hospital. E o que mais me doía naquela época, que eles, na maternidade, eles fizeram, tipo assim, você tá tendo um aborto mesmo. E aí, gente, eu acho tão insensível. Hoje em dia não é mais assim, mas na época que eu tive aborto foi tão insensível. Eu acho que aquilo piora, né, a sua perca, que é quando eles colocam você com outras mães que tiveram seu bebê. Por mais que elas não tenham culpa, não. É triste você ir pra uma maternidade tendo um aborto, ver as mamães com os filhos delas e você sair de lá sozinha, sem ninguém, um vazio, né? De lá com um vazio, pensando, nossa, o que é isso de mim? Aí depois disso ali descarregou meu medo de engravidar. Ali foi tudo. Depois de 2 anos eu engravidei novamente. E aí ninguém fala sobre como é uma gravidez depois de um aborto. O medo que você fica é horrível, é horrível. E eu vou gravar um relato falando como é a gravidez depois de aborto, que ninguém fala. Eu vou falar pra vocês, tá? Mas aí eu engravidei, tive meu filho, passei por complicações na gravidez, mas ele nasceu saudável, forte. Hoje ele tá com 4 anos. E depois que eu tive o Miguel, mesmo tendo todos esses negócios, eu engravidei novamente depois de 3 anos. E aí, o medo que eu senti na gravidez do Miguel, eu senti nessa gravidez também que eu engravidei. E do momento que eu vi o tracinho positivo, eu fiquei com medo de perder. Ai, medo de perder, medo de aborto, medo de aquilo. É um medo de você toda hora ir no banheiro, na hora que você vai fazer xixi, olhar sua calcinha pra ver se tá com sangramento. Você sentir uma dorzinha a mais que você já fica preocupada. Um sintoma diferente, você já fica preocupada. É horrível. E nessa gravidez eu sentia muita cólica. Fui no hospital, comecei o pré-natal, falei pro moço, estou sentindo muita cólica. É normal? Não, é normal da gravidez, tananã. Mas eu sentia muita cólica mesmo, gente. Era cólica assim, de eu ficar de pé e sentir dor, tipo, não conseguir fazer as coisas. E aí, por eu ter passado pela perca e pela gestação do Miguel ser um pouco complicada, eu falei pro meu marido, não, vamos marcar um ultrassom. Quero fazer um ultrassom, ver se tá tudo bem com o bebê. E aquele medo, né? Aquele medo com um pouco de esperança que vai dar tudo certo, porque eu consegui ter meu filho e tudo isso. Aí na ultrassom, cheguei lá pra fazer o ultrassom, né? Passei por aquele baque novamente. O moço mexendo no útero. Não tinha nada no útero. Como assim? Será que tava muito cedo? Era uma gravidez muito recente? Não, né? Porque eu descobri que eu gravidei com 5 semanas. Já dá pra ver alguma coisa, pelo menos o saco gestacional. Não tinha, gente. Eu fiquei desesperada. Falei, como assim? E aí veio outro baque. Uma gravidez ectópica. E aí eu falei assim, uma gravidez ectópica? Foi passado pela minha cabeça ter uma gravidez ectópica. Tava crescendo entre o ovário e a trompa. Ali o meu chão caiu novamente. E eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu fiz pra passar por isso de novo? Porque é uma dor, gente, que você não meça essa dor de jeito nenhum, é sofrimento. E aí você tem que ir na maternidade, fazer exames, né? Aí eu descobri a gravidez ectópica, foi um choque pra mim, horrível, eu não gostei.
Aí na maternidade eles têm a opção de, eles fazem um beta-HCG em você pra ver quanto tá a altura, né, do HCG, pra ver se tá alta ou baixa, porque aí nesses casos eles dão um remédio pra você que seca o que fica o saco, seca o saco, e você não precisa fazer a cirurgia, né, de retirada, nada disso. Aí eu falei, nossa, como assim? Aí fizeram o beta-HCG, mas eu ainda sentia dor. Aí eu tinha que esperar, né, até o outro dia pra ver o resultado, pra ver se eu poderia tomar o remédio. Voltei pra casa, acabada, triste, pensando, meu Deus, eu nunca mais vou ter filho. Eu tô acabada, eu não quero passar por isso. E aí nessa gravidez foi triste pra mim, né, porque eu tava tão confiante que eu ia conseguir ter outro filho. Aí de manhãzinha, não foi que estourou isso lá na trompa? E é uma dor assim que eu não tenho como explicar pra vocês, é uma dor horrível. Eu senti dor a todo momento. E aí eu fui pro hospital, aí eu com dor, teve que pedir um ultrassom pra ver se estourou mesmo, pra ver o que ia fazer, porque se estourou tem que ir pra sala de cirurgia. Aí nesse tempo eu fiquei com muita dor e eu fui cedo pro hospital. Fiquei com muita dor, fizeram ultrassom, tinha estourado mesmo, fui pra cirurgia. E ali eu não tenho nem palavras, né? Fui pra cirurgia, só parei de sentir dor a hora que eles aplicaram a anestesia. E é como se fosse uma cesárea, né? Eles tiveram que tirar a trompa e o ovário esquerdo, se eu não me engano. Tiraram. Só que nesse caso eu acho que eles foram mais sensíveis, né? Deixaram a gente num quarto com pessoas que também passaram por um aborto, estavam sem as crianças. Então acho que eles tiveram mais... Desculpa, gente, meu filho veio falar comigo. Então eles tiveram mais cuidado, né? De deixar a gente com pessoas que também passaram por isso. Então a gente conseguiu conversar, né? Com esse casal também que passou por um aborto. Então foi um negócio mais confortante, né? Mas aí depois que eu fui ter alta, eles vieram conversar comigo, né? Aí eles falaram, olha, a gente teve que tirar a trompa e o ovário direito, por você ter o útero bicorno, você vai ter dificuldade para engravidar. É capaz de você nem conseguir engravidar, é muito baixa a sua chance, você pode ter muito mais abortos. E ali eu decidi que eu não ia mais ter filho. Pelo sofrimento das percas, pela sensação que é passar pelo aborto, pela tristeza que você sente. Porque mesmo você não conhecendo seu filho, não tendo passado uma gestação inteira com aquela gravidez, você sente amor assim que você descobre, né, aquela gestação. E aí eu falei que não queria mais ter filho. Falei pro meu marido, não quero mais ter filho, não quero mais passar por isso, é muito doloroso pra mim. Falei pra Deus, eu não quero mais passar por isso, meu Deus, eu tô cansada. E olha que coisa, gente, pra quem passa por uma perca, acha que nunca mais vai engravidar, eu digo que você consegue engravidar sim. Eu sou uma experiência, eu consegui no mês seguinte, gente, depois de um mês que eu passei por essa gravidez ectópica, eu engravidei da minha filha, que hoje tem 11 meses. Eu consegui engravidar dela. Ela cresceu perfeita na minha gestação, ela tava ótima. Então eu digo assim, pra você que perdeu um filho, que passou por um aborto e acha que nunca mais vai conseguir engravidar, você vai sim. Você tem que confiar que você vai sim, que o seu sonho de ser mãe você vai conseguir realizar. Porque quando eu tive a minha perca e eu tive meus 2 filhos depois de passar por um aborto, uma gravidez ectópica, e meus filhos vierem saudável, pra mim foi incrível. Mas também tive complicações na gravidez da minha filha. Foi mais complicação comigo mesmo, com a minha cabeça, porque passar por gestação e perder é muito difícil. Mas eu vou contar no próximo relato, tá? Mas é pra você que passou por uma perca e acha que não vai mais engravidar. Você vai sim, você vai conseguir realizar seu sonho, você vai conseguir estar com seus filhos no braço. Não desista.
E não ligue pra comentários que não agregam em nada. E quando eu perdi, eu ouvi muitos comentários do tipo: ah, tava no comecinho, nem faz tanta diferença, ah, é só fazer outro. Não é assim, a gente sabe que não é, a gente sabe o sentimento, a tristeza que a gente sente. Às vezes a gente parar pra pensar: nossa, meu filho era pra estar com essa idade. Como será que ele estaria? Como será que ele seria? Eu sei como é isso. Depois de passar anos que eu perdi minha primeira gestação, eu ainda penso: nossa, já era pro meu filho estar com tal idade. Mas eu confiei, né? E hoje eu tenho meus 2 filhos aqui, com saúde, forte. E é isso, gente. Esse é meu relato das minhas percas gestacionais. E eu esqueci de falar. Quando eu fiz a gravidez ectópica e eu fui embora, eu voltei depois de uns 2 dias, porque eu estava tendo muito sangramento. E eles fizeram um ultrassom pra ver, porque eu estava tendo um sangramento com muito coágulo. E aí eu descobri que eu estava tendo um aborto depois de ter passado por uma cirurgia de retirada, né, de trompa e de ovário. Então eu tive uma gravidez ectópica junto com um aborto na mesma gestação. Olha que loucura. E aí eu fiquei acabada, mas deu tudo certo, gente. Deu tudo certo. E é isso. Isso é pra vocês. Vocês nunca desanimem, tá, gente? Quem passou por isso, tem algum relato pra contar também, pode comentar aí nos comentários que eu vou adorar ler, tá? Espero que esse vídeo ajude alguém que tá passando por isso nesse momento, que tudo passa. A gente consegue se reerguer, consegue ficar feliz de novo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Quem gostou, quiser deixar um like, compartilhar, comentar, se inscrever no canal também. Eu vou ficar muito feliz. Espero que essa maratona aqui sobre a minha maternidade possa ajudar alguma de vocês, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada. Até mais, até o próximo vídeo.